imaginação. Palestra realizada em 14 de julho de 1969. Neville Goddard. O assunto desta noite é imaginação. Você leu no capítulo 17 do livro de Atos, uma história de Paulo chegando aos atenienses, e ele chama esses homens, pois ele viu a inscrição repetidamente. Ele disse: ao passar, vi um altar com esta inscrição: para um Deus desconhecido. Isto, portanto, o que você adora como desconhecido, isto eu proclamo a vocês. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Atos 17, versículo 23, 27 e 28. O grande Blake disse isso de forma diferente. Isso é o que Blake disse: tudo o que você vê, ainda que apareça fora, está dentro, na sua imaginação, de que este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Jerusalém. Então ele disse: Babel zomba. Estamos todos familiarizados com o que Babel representa, a confusão de línguas. Não há dois que acreditem no mesmo Deus, ainda não falando línguas diferentes, mas falando uma língua. Eles têm diferentes conceitos do poder criativo do universo. E então ele disse: Babel zomba dizendo: não há Deus nem filho de Deus, que tu, ó imaginação humana, ó corpo divino, é toda uma ilusão, mas eu te conheço, Senhor. Ele iguala a Deus e seu Filho com a imaginação humana. Para ele e para o orador, a imaginação divina é idêntica à palavra Jesus. Então, quando penso em Jesus, não vejo um ser fora da minha maravilhosa imaginação humana. Não nos é dito nas Escrituras: com Deus todas as coisas são possíveis? Mateus 19, versículo 26 e Marcos 10, versículo 27. Também nos é dito nas Escrituras: tudo é possível ao que crê. Marcos 9, versículo 23. Essa é a Escritura agora. O poder de acreditar é o próprio Deus. Assim, Deus no homem é a maravilhosa imaginação humana do homem. É difícil para o homem fazer o ajuste, tendo sido treinado para ligar o lado de fora a algum Deus que ele adora. Vamos à igreja e a mente se volta para algum Deus, e ele pinta uma figura da palavra de alguém diante de quem devemos dobrar o joelho e cruzar a nós mesmos. Mas não é isso que as Escrituras realmente ensinam. A Escritura ensina que o poder que cria o universo inteiro não é fora do homem, mas dentro do homem, como a maravilhosa imaginação humana do homem. Esse é o poder criativo do mundo. Todas as coisas existem na imaginação humana. Por isso, se a palavra Deus for tirá-lo, tente fazer o ajuste dentro de você e comece a acreditar que o Deus da cristandade, o Senhor Jesus da cristandade, é a sua própria imaginação. Se todas as coisas são possíveis para Deus e Deus é a sua imaginação, então deveria ser possível para você. Agora faço a pergunta: eu acho que eu já disse isso simplesmente como você pode testá-lo, como você pode entrar em um estado. Acho que contei para a satisfação da maioria das pessoas que somos o poder operante. Ouvi-lo, recitá-lo, memorizá-lo não é o suficiente. Temos que aplicá-lo, pois somos o poder operante. Poucos dias antes de fechar em Los Angeles, me aposentei bem cedo, talvez 9h30 ou 10 horas, e comunguei comigo mesmo.
para quem eu me voltaria? Então eu disse a mim mesmo, eu disse tudo o que ouvi dentro de mim, tudo o que experimentei a respeito da lei, eu disse. Eu contei o que experimentei com relação à promessa. Eu poderia lhes dizer algo mais sobre a lei que tornaria isso um pouco mais simples? O que posso dizer que não disse? Então eu pedi a profundidade do meu próprio ser para me mostrar exatamente o que eu poderia dizer que não disse. Bem, nas primeiras horas da manhã, um pouco depois das 4 horas, quando eu estava vindo das profundezas do meu próprio ser, aqui está a experiência. Eu estou em uma nave espacial dirigida para a Lua. Agora é tudo na imaginação, pois o sonhador é a imaginação de alguém. Essa é a causa de todos. Agora, em primeiro lugar, deixe-me dizer que tudo neste mundo contém em si a capacidade de significado simbólico. Assim, a Lua tem dentro de si a capacidade de algum significado simbólico. Eu estou indo para a Lua. Agora você já ouviu a expressão vez após vez. Ele está alcançando a Lua. Poderia ser uma ambição baseada em seu desejo social. Você quer transcender a limitação de seu mundo onde você nasceu. Ou poderia ser alguma ambição financeira. E amigos que conhecem suas limitações dirão de você: ele está alcançando a Lua. Ou poderia ser algum tirano tentando conquistar a Terra. Nós tivemos um Hitler, um Stalin, Alexandre o Grande e Napoleão. Todos estes estavam alcançando conquistar a Terra, alcançando a Lua. Agora estamos realmente prestes a pisar na Lua. E assim vamos atingir este objeto no espaço. Mas esqueça essa parte. Eu estou pedindo por luz para que eu possa lançar alguma luz sobre a lei. Como realizar meu objetivo neste mundo de uma maneira mais simples do que eu até agora consegui dizer. E esta é a visão. Eu estou neste ofício e eu estou indo para a Lua. Há outros no edifício comigo. Em vez de pousar na Lua, entrei na Lua através de um túnel muito grande. Um túnel mais largo que a profundidade desta sala. O objeto está morto, morto como morto. Eu digo para alguém na nave: posso sair? E ele disse: certamente. Eu pisei neste corpo morto no espaço, a Lua. Havia pequenos objetos à venda, objetos feitos na Terra e colocados na Lua para vender aos turistas. Eles eram baratos, baratos além da medida, feitos de barro. Pequenas xícaras, pequenos pires, pequenos pratos, pequenos enfeites, mas os mais baratos. Você não pode conceber nada mais barato na aparência e na qualidade. Lá estavam eles, feitos na Terra para vender na Lua, assim como alguns shows em um carnaval. Peguei-os, examinei-os e pensei: aqui, a 1/4 de quilômetros de distância, o homem fez essas coisas, colocou-as na Lua para vender aos turistas. Qual era o significado da visão? Todas as ambições do homem são como barro, todos eles se transformarão em pó. Um homem morreu aqui no outro dia no Texas. Ele começou como um menino pobre e deixou uma propriedade de 500 milhões de dólares. Mas ele deixou a propriedade. Ele atingira a agradável e madura idade de 75 anos, mas deixou cada centavo atrás dele. E aqueles que agora têm bilhões, eles vão deixar cada centavo atrás deles, como se fosse feito de poeira. No entanto, fiz a pergunta de mim mesmo e a profundidade do meu ser respondido. Então, qual é o significado do sonho? Diga ao homem, não que ele não deva ter o que quer, certamente deveria tê-lo,
Vai ser descartado de qualquer maneira, mas ele pode conseguir. Então, que outro ponto foi levado para casa para mim? Este é o ponto. Em vez de pousar na lua, eu fui para a lua. Blake afirma: se o espectador pudesse entrar nas imagens em sua imaginação, aproxime-se delas na carruagem de fogo de seu pensamento contemplativo. Se ele pudesse fazer um amigo e companheiro de qualquer coisa dessas imagens em sua imaginação, bem, ele enfatizou entrar na imagem, não contemplá-la como algo do lado de fora. Eu contemplo agora em Nova York. Eu estou vendo isso de São Francisco. Se o meu desejo esta noite é estar em Nova York, eu digo que não posso pagar o tempo. Ou talvez eu não possa pagar por causa da falta de fundos. Ou talvez meus compromissos me amarrem aqui. Sei, mas meu desejo é estar em Nova York. Eu devo, se eu perceber isso, apesar das limitações que agora me cercam, dinheiro, falta de tempo, obrigações, chame o que quiser, eu ainda quero estar em Nova York. Eu devo entrar na imagem que é agora, algo na superfície da mente lá fora a 3.000 milhas de distância. De pé aqui, devo excluir a crença de que estou em São Francisco. Conhecendo bem a cidade de Nova York, eu diria que estou em uma parte mais familiar da cidade de Nova York e deixo que ela me envolva. Eu devo estar nele e depois pensar em São Francisco. Agora vejo Nova York a 3.000 milhas a leste de mim. Se eu entro nesse estado, habito nele e faço natural. Embora eu permaneça nele apenas por pouco tempo, 1 minuto ou mais, então abro os olhos. Fico chocado ao descobrir que ainda estou aqui. Eu voltei aqui, eu fiz isso. Eu entrei no estado do meu desejo e passarei por uma ponte de incidentes, uma série de eventos que me levarão e me obrigarão a fazer uma viagem para a cidade de Nova York. Agora, isso eu usei apenas como um exemplo espacial. Você pode levá-lo em um sentido financeiro, levá-lo no mundo social. Tome de qualquer maneira. Isso é o que veio a mim alguns dias antes de eu fechar. Pois se eu pudesse encontrar algo mais simples para contar do que eu acho que eu disse a eles, seria isso: para entrar no estado e não simplesmente pensar no estado. Pensar com isso difere de pensar nisso. Preciso aprender a pensar com isso. Um homem que esta noite chegou a $1 milhão, a partir desse momento, esse homem é informado de que ele tem 1 milhão, quando antes disso ele não tinha nada. Ele está pensando na consciência de ter $1 milhão. Ele não está pensando nisso, ele está andando na consciência de ter $1 milhão. Ele não está esperando por isso, desejando por isso, ele está realmente nisso. Isso é o que a visão revelou para mim. Mesmo que no final da minha jornada eu deixe minhas coisas para trás, e elas serão como se fossem feitas de barro, tudo feito barato, em que cada homem, não sabendo disso, de fato, quantos sabem ou se importam de saber, eles ainda querem realizar seus sonhos terrenos. E eu sou todo para isso, eu ensino isso. Mas não posso mudar a promessa. A promessa é fixa. Isso é algo que chegará a todos os seres deste mundo, pois foi predeterminado. Mas quando estamos aqui neste mundo de César, eu posso amortecer os golpes, os inevitáveis golpes, aprendendo a técnica do direito e como aplicá-lo, como usá-lo. Agora, a coisa que eu citei anteriormente, Blake disse nesta citação de Jerusalém: embora eu não veja você, bem, aqui é perfeitamente verdade. Eu não observo imaginando como faço objetos. Imaginar é a realidade que nomeamos esse poder chamado Deus. Então, eu não observo imaginar.
Eu observo objetos, mas não observo o poder neles. Esse é o maior segredo do mundo. O segredo da imaginação é o segredo de Deus. Qualquer um que encontre o poder supremo, a sabedoria suprema, o prazer supremo, todos devem aspirar este segredo e tentar desvendá-lo, pois o que quer que você encontre sobre a sua maravilhosa imaginação humana, você está descobrindo sobre Deus para a sua imaginação. E Deus é um e o mesmo, não há outro Deus. Você se imaginou neste mundo e se imaginará fora disso. Você veio ao mundo com um propósito, e quando o propósito for cumprido, você se desvinculará dele e retornará ao ser que você era antes de sua descida a este mundo. O homem é toda imaginação, e Deus é homem e existe em nós, e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e isso é o próprio Deus. Blake. Agora, eu não estou dizendo que é a coisa mais fácil do mundo para você aceitar isso. Virá para aqueles que nunca ouviram antes como blasfêmia. Virá como um choque, um tremendo choque, quando o homem que é treinado para acreditar em um Deus externo a quem ele se curva, a quem ele ora, então descobre que ele não está fora de forma alguma. Como nos é dito nas Escrituras, você não sabe que você é o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em você e Deus é Espírito? 1 Coríntios 3, versículo 16. Bem, se Deus é Espírito e seu Espírito habita em você, você não pode dividi-lo em diferentes tipos de Espírito. Deus é Espírito e seu Espírito habita em mim. Agora, se o seu Espírito habita em mim, tento descobrir qual é esse Espírito em mim que posso chamar por outro nome, que seja mais íntimo. Bem, eu encontrei o Espírito de Deus, que é o próprio Deus em mim, é a minha imaginação. E se todas as coisas são possíveis para Deus, e se eu posso, mas acredito que elas são possíveis para mim, bem, então inteiramente a mim para descobrir como acreditar. Eu imagino como você. Não podemos imaginar de maneira diferente. Toda diferença está no conteúdo. Então, minha resposta à eterna pergunta, quem sou eu, determinará as circunstâncias da minha vida. Quem sou eu? Eu sou o pequeno que nasceu em uma ilha desconhecida sem fundo social, intelectual e financeiro. Devo aceitar as limitações do meu nascimento? Bem, a maioria das pessoas faz, mas eu li nas Escrituras. Eu li as palavras que eu sou o templo de Deus vivo, e o Espírito daquele Deus habita em mim, e todas as coisas são possíveis àquele Deus? Bem, eu não devo permitir que nada interfira na minha descoberta desse Espírito em mim, que é chamado de Espírito de Deus. Pois se todas as coisas são possíveis para Ele, e Ele habita em mim, eu devo fazer todos os esforços para localizá-lo. Bem, eu localizei, e ele é a minha imaginação, e eu não me diferencio de nenhuma pessoa nascida de mulher. A imaginação em todos é Deus, mas se eles foram treinados para acreditar em seus pequenos seres e em minha pequena imaginação, as pessoas dirão, isso é apenas imaginação dele. Nós estamos indo para a Lua. O homem imaginou isso 100 anos atrás, Júlio Verne. Ele até imaginou a nação que faria isso. Ele disse que o Kinohall dos Yankees, seus engenheiros vão conseguir os meios para chegar primeiro. Ele escreveu isso há 100 anos. E não importa o quanto os outros tentem, chegaremos lá primeiro. Estamos à beira disso, mas ele teve que imaginá-lo primeiro. O que é agora verdade já foi apenas imaginado. Estamos em um quarto, parece tão real,
Bem, isso já foi apenas imaginado. Você está usando vestidos, você está usando todos os tipos de coisas, mas eles tiveram que ser imaginados primeiro. Você vai a um alfaiate ou a costureira e escolhe o material de que gosta. É apenas um pedaço de pano. Então você diz à sua costureira ou diga ao meu alfaiate que tipo de terno eu quero. Então permito com seu conhecimento para ter minha visão do tipo de terno que eu quero. Tendo escolhido o material, ele o executa. Um homem imagina um desejo, digamos por riqueza. Quando ele se torna rico, ele pode esquecer os meios pelos quais ele surgiu e pensar que todas as forças externas que foram usadas para levá-lo a efeito são as causas. Eles tiveram que desempenhar o papel que eles jogaram, porque ele imaginou o que ele imaginou. Então, eu não diferir no ato de imaginar de você ou de qualquer ser no mundo. A única diferença terá que estar no conteúdo da minha imaginação. O que estou imaginando? Se eu imagino algo pequeno e sinto pena de mim mesmo, tudo bem. A vida vai provar que eu tinha todos os motivos do mundo para sentir pena de mim mesmo, porque os golpes virão até mim, e eu voltarei para aquele que deu os golpes, e eu culpo, quando a culpa, se houver, está em mim, pois, se não tivesse imaginado o que imaginei, não entraria nas condições que encontrei. Então, é a lei das Escrituras. Somos informados. Não se enganem, não seja enganado, Deus não é zombado, Deus é a sua imaginação, Ele não é ridicularizado. Como um homem semeia, então ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Bem, o que eu estou semeando? Estou semeando tudo o que estou imaginando. É isso que estou semeando, pois a única coisa que posso semear é o que eu imagino. Então mudarei agora de um Deus externo para um Deus interno e o encontrarei em mim mesmo como minha maravilhosa imaginação humana. Deixe Babel reclamar e dizer que não há Deus. Deixe Babel dizer que não há filho de Deus. Então vem aquela afirmação maravilhosa do profeta que vê que você, ó imaginação humana, corpo divino, chamou imaginação humana, o corpo do Senhor Jesus Cristo enterrado em mim. E se ele não tivesse enterrado em mim, eu não conseguiria nem respirar, não conseguia pensar, mas um dia ele se levantará em mim, e quando ele subir em mim, eu sou. Eu sou ele agora, mas não sei. Quando ele se eleva em mim, eu sei então porque eu me levanto, não ele se levanta. Ele se tornou eu ao ponto de não sermos dois, somos um. Então ele nos sofre. Eu digo, estou com dor. Bem, o nome dele é Eu Sou. Essa é a minha imaginação. Eu não digo, meu corpo está chorando. Eu digo, eu estou chorando. Eu não digo, meu corpo está cansado. Eu digo, estou cansado. Então, não está Blake certo quando ele diz, sofres comigo? Embora eu não veja, não consigo ver você como algo externo. Eu não poderia na eternidade me ver como algo externo. Eu devo vê-lo apenas pela reflexão e o mundo reflete indevidamente o que estou fazendo dentro de mim. O dia virá, eu realmente me verei, mas não como algo externo a mim mesmo. Só me conheço em razão do Filho que está diante de mim e me chama de Pai. Então, eu estou olhando diretamente para o rosto do Filho de Deus e ele me chamará de Pai. Então, e somente então, eu saberei quem eu sou. Todos terão essa experiência. Um dia você realmente verá o Filho de Deus
E esse relacionamento é algo tão profundo que não há incerteza em você quando você é confrontado. Ele está diante de você e você o vê e sabe que ele é seu filho. E ele sabe que você é o pai dele e não há nenhuma incerteza. Só então você sabe quem você é, que você é Deus Pai. Todos um dia terão essa experiência, todos. Falo por experiência própria. Eu não estou teorizando, não estou especulando, mas até que esse dia venha, vamos descobrir Deus dentro de nós mesmos como nossa própria imaginação humana e depois testá-la, pois tudo é possível a Deus e todas as coisas são possíveis àquele que crê. Marcos 9, versículo 23. Bem, eu posso acreditar, mas eu fiz todas as coisas acontecerem? Só pode ser minha falta de crença se essa afirmação é verdadeira. Então, como então acreditar quando a razão nega, quando meus sentidos negam isso? Portanto, a razão não pode ser o Deus de quem falo, pois a razão a negará. A dúvida não pode ser Deus de quem falo, pois a dúvida é chamada na Escritura de demônio. O demônio e ele encontram o descanso apenas na imaginação humana. A imaginação que o entreterá é para onde ele foi. Se não tiver espaço em minha imaginação para duvidar, estou no caminho de aprender a arte de acreditar. Como acreditar quando a razão nega? Quando meus sentidos negam isso? Bem, entrar na imagem é a coisa mais prazerosa do mundo. Você pode tentar hoje à noite, quando entrarmos no silêncio. Experimente de maneira mais simples, colocando-se em outro lugar, fazendo em outro lugar aqui, fazendo lá aqui e então agora. E você pode fazer isso, não é difícil se você tentar. Deixe-me repetir, somos o poder operante, sabendo que é uma coisa e fazer isso é outra, e no momento em que você tenta, você pode fazê-lo. Bem, então espere. No minuto em que você faz isso e abre os olhos, no piscar de olhos, você volta para cá e diz a si mesmo: eu não fiz nada, eu fiz apenas uma coisinha simples na minha imaginação. Como na Terra isso poderia produzir o resultado quando eu apenas assumi que eu fiz isso? Bem, espere e veja se uma pequena ponte de incidentes não aparece rapidamente, obrigando você a atravessar aquela ponte de incidentes para o cumprimento do que você fez. Funciona desta maneira, e depois de ter provado isso, o mundo inteiro pode se opor e não faz diferença para você. Você fez isso. Depois de ter feito isso, você continua fazendo isso e se torna ainda mais enraizado em quem Deus realmente é, e você caminha com a cabeça erguida, caminhando como deveria andar, como alguém em quem Deus habita. Não há lugar no mundo mais sagrado do que onde você está, pois onde quer que você esteja, Deus está lá. Não há igreja construída com mãos humanas comparáveis ao templo de Deus, e vocês são o templo do Deus vivo, e o Espírito de Deus habita em vocês. 1 Coríntios 3, versículo 16. Que templo neste mundo feito com mãos humanas poderia comparar com este templo quando nenhuma mão poderia fazer isso? Ele vem ao mundo e é o templo do Deus vivo. Mas, novamente, se esta é a primeira vez que você ouviu um pensamento sobre essa natureza, se é a primeira vez que você foi exposto a isso, eu não estou lhe dizendo que não é um choque, e não é difícil de aceitar, não é difícil de entender, mas difícil de aceitar após o treinamento que a maioria de nós aqui teve. Eu sei que eu tive, fui criado em um lar cristão, ortodoxo, muito maravilhoso, onde a escola dominical não estava em ordem nem uma vez por semana, mas 2 vezes por semana, graças à mesa.
Mãe lendo as escrituras para nós e interpretando as escrituras baseada em seu conceito, que era um conceito secular. Para ela, a Bíblia era uma história secular, coisas que realmente aconteciam no mundo dela. Ela não percebeu que ela, como todo o vasto mundo, estava confundindo personificação para pessoas e o veículo que transmite a instrução para a própria instrução e perspectiva grosseira para o sentido último pretendido. Mas minha mãe foi criada dessa maneira e ela a fez sair desse mundo com essa crença. Então, quando fui exposto a isso aos 20 ou 22 anos, devo confessar que não consegui dormir. Foi tão completamente diferente que me virou do avesso. Eu me perguntava se tinha feito a coisa errada para visitar esse amigo. Eu me perguntei o que diabos eu fiz. Eu senti que eu era um ser pecaminoso até mesmo para entreter o pensamento. Eu tive que lutar comigo mesmo e finalmente, quando eu coloquei o teste e se mostrou em desempenho, então eu sabia que eu o encontrei. Mas você não pode encontrá-lo e não compartilhá-lo com os outros, como dito nas Escrituras. Então Felipe o encontrou e ele o compartilha com Natanael. André encontrou-o e ele vai e compartilha com seu irmão Pedro. Pedro não o encontrou, seu irmão o encontrou e depois o compartilhou. Veja João 1, versículo 40 a 46. Então aqui encontramos e compartilhamos. Eu o encontrei, tudo o que eu posso fazer é compartilhar com ele, na esperança que você o aceite. Eu sei muito bem, se você acredita até o ponto de aceitação, a vida será maravilhosa para você, perfeitamente maravilhosa, pois esse é o único segredo no mundo que todos devem aspirar a resolver. Pois Deus é essa imagem pura em nós mesmos. Ele sustenta todas as nossas faculdades, incluindo nossa percepção, mas ele entra em nossa mente superficial menos disfarçado na forma de fantasia produtiva. Eu sento aqui e tenho um sonho. Bem, isso é Deus em ação. Mas alguém quebra e eu esqueço. Eu não o ocupei. Eu simplesmente tive um sonho, mas sem ocupação. Essa é uma das maiores falácias do mundo. Construção perpétua. É um devaneio, ocupação diferida. Eu não o ocupo, não o possuo e o faço meu. Se eu, em minha imaginação, pudesse ir direto e possuí-lo e me vestir com o sentimento do desejo realizado, na verdade, me revestir com isso, supondo que isso seja feito agora, até que eu me sinta natural nessa suposição, e essa suposição, embora no momento negada por meus sentidos, endurecerá em verdade. Uma declaração feita por Anthony Eden, quando ele era o primeiro-ministro da Inglaterra. Então, esse é o nosso grande segredo sobre imaginar. Se você duvida desta noite, eu só lhe pediria para não negar o ponto de não tentar, mas mantenha em suspenso e tente agora. Apenas tente, mesmo se você quiser desmenti-lo. Eu lhe digo, você não vai negar isso. Você vai na tentativa de refutar isso, provar isso. E então, lentamente, você chegará a aceitá-lo completamente. E então, caminhará na companhia de Deus. Você não terá que esperar pela manhã de domingo para encontrá-lo em uma igreja ou qualquer hora do dia. Não importa onde você esteja, você pode estar em um bar tomando uma bebida, se divertindo em uma dança e estar na companhia de Deus. Não faz diferença onde você está, uma vez que você conhece Deus. E Deus é a sua própria imaginação humana maravilhosa. E você se tornará extremamente discriminador, porque você saberá que você não pode entreter essas ideias com total aceitação delas e não colher em seu mundo. E quem quer colher as lágrimas para sempre?
Então você se torna cada vez mais discriminador. Não pense por um segundo que você viverá uma vida frouxa. Não! Você se tornará uma pessoa muito mais maravilhosa no mundo. Você ouve uma fofoca, isso não lhe interessa. Hoje, no Jornal da Manhã, muitas pessoas se voltaram imediatamente para o colunista de fofocas e se perguntaram: quem está vivendo com quem e eles o amam? Eles não conhecem as pessoas e eles vão sair e repetir o que essa pessoa é paga para imprimir, porque é quase como espiar pelo buraco da fechadura da porta de outra pessoa. Ele não pode manter esse trabalho. Ele pagou para ser um fofoqueiro e as pessoas leem. Outros leem apenas os obituários para ver quem está morto. Você não vai ler essas páginas. Você simplesmente, repentinamente, se debruçará sobre as coisas nobres. Não somente para você. Você fará isso. Seu círculo se alargará. Você irá. Você vai pensar em um amigo e se ele está aflito, você o representa para si mesmo, como você gostaria que ele fosse. Se ele está desempregado, você o representa para si mesmo como empregado com lucro. Se ele está ganhando menos do que realmente é necessário para viver bem neste mundo, com suas obrigações, você o representa para si mesmo como vivendo bem e ganhando uma vida decente e assumindo total responsabilidade de seu trabalho, e você o empurra em sua mente. Então você amplia seu círculo. É uma espécie de auto-perpetuação. Você absorve tudo porque, eventualmente, tudo o que você vê, embora ele pareça estar fora, está dentro em sua imaginação de que este mundo de imortalidade é apenas uma sombra. Blake, Jerusalém. Então, você não pode excluir ninguém. Se você excluir um, é seu próprio fracasso, mas você não se senta e trabalha com isso para fazer isso. Você simplesmente assume que é assim. Você planta isso tão levemente como você faria se você semeasse um campo. Você não sai e pisoteia, você semeia o campo e surge. Bem, isso é o que eu quero dizer com imaginação. Eu identifico minha própria imaginação humana maravilhosa quando digo eu. Estou falando de todos. Então, eu identifico nossa imaginação com Deus. Isso para mim é o Senhor Jesus. Ele está enterrado em nós e um dia Ele ressuscitará em nós. Não como algo externo a nós mesmos, mas Ele surgirá em nós como nós, depois de termos passado pelos fornos de experiência neste mundo de César. Agora não há lugar para uma morte final com Cristo no homem, porque Cristo ressuscita. Você se despede de um amigo que passou pelo portão que chamamos de morte, mas ele não pode morrer. Nada morre neste mundo, porque Deus é o Deus dos vivos. Nada morre, porque o imortal que você não pode morrer, e o imortal é muito mais real do que a roupa de carne e sangue que ele usa no mundo de César. Este é o limite de contração para um propósito, mas quando este é queimado no forno, cremado, você, o ocupante, não queimado no forno, você está restaurado, vestido como você é agora. Apenas o corpo é jovem, não um bebê, um corpo jovem, cerca de 20 anos. Eu os encontro o tempo todo e eles são jovens. Embora quando eu me despedi do portão da morte, eles eram 70 ou 80. Meu pai, 85, quando ele se despediu. Minha mãe, 61. E eu os conheci nos 20 anos. Eu sou muito mais velho. Eu os encontrei e eles crescem. Eles crescem lá também. Eles não permanecem com 20 anos. Você cresce lá e tem tanto medo quanto está aqui. E você também se casa lá e se esforça lá também e morre lá também, para se encontrar restaurado mais uma vez. E a jornada continua até você ressuscitar.
A ressurreição é uma partida desta era para aquela era chamada o Reino dos Céus. Mas somente quando Ele ressuscitar em você, você deixará este mundo de César. Mas enquanto você está nele, por que não aprender a lei dele? Porque os golpes são inevitáveis. Aprenda a lei, que você pode amortecer os golpes. Então, quando eu sei o que eu quero amortecer os problemas do momento, então vou aplicá-lo e aplicar esse princípio a qualquer coisa no meu mundo. E o princípio é o seguinte: primeiro, você começa com o desejo. Quem está desejando? Bem, eu sou. Bem, quem é eu sou? Isso é Deus. Esse é o meu nome para todo sempre. Como nos dizem no livro do Êxodo: vá dizer a eles que eu te enviei. Este é o nome para todas as gerações, para todo sempre. Êxodo 3, versículo 15. Portanto, quem está se sentindo eu sou? Bem, isso é Deus. Quem está desejando eu sou? Isso é Deus. E todas as coisas são possíveis para Ele. Marcos 9, versículo 23. Tudo bem, comece aí mesmo. Eu poderia continuar desejando se eu tivesse isso? Não, eu não posso. Se eu quisesse que esta sala fizesse uma palestra quando eu chegasse aqui e então recebesse a confirmação da gerência de que eu tenha permissão para falar no Memorial dos Fuzileiros Navais por 10 dias e as datas estão marcadas, eu poderia escrever uma segunda carta a ele? Eu poderia de alguma forma esperar depois que eu percebesse? Não, eu simplesmente ando na suposição de que eu tenho isso. Então, quando pedi que eu tivesse essa sala para 10 palestras, ela foi concedida. E a partir de então, eu não tinha mais desejo por ela. O desejo foi realizado. Eu tive que esperar o tempo normal, o intervalo de um mês. Bem, foi há um mês que eu aceitei. Então eu vim um mês depois para cumpri-lo. A mesma coisa é verdade em tudo que você faz neste mundo. Você simplesmente se atreve a assumir o sentimento do desejo realizado até que pareça natural, até que ele adquira os tons da realidade. E quando isso acontece, está feito. E agora, confie em Deus. Bem, quem é Deus? Sua própria imaginação humana maravilhosa. Você imaginou isso? Isso é Deus. Agora confie nele. Não ligue para qualquer poder externo. A igreja acaba de rebaixar algo como 100 santos. Depois de fazer fortunas vendendo pequenas fotos deles, eu me pergunto quantos ainda usam São Nicolau. Eles o trataram como santo. É como tratar o Papai Noel como santo. E todos esses santos, o santo da estrada, para protegê-lo de um acidente. Agora eles dizem que ele nunca viveu. Se ele nunca viveu, por que eles começaram? E no entanto, centenas de anos atrás, eles começaram esse absurdo. Tantos milhões de ícones, pequenas medalhas. No sul, nosso cardeal admitiu que dezenas de milhares dessas pequenas medalhas, ele colocou seu selo de aprovação, o selo do cardeal, no verso daquela pequena medalha. Quando perguntaram a ele: bem, agora você se arrepende? Ele disse: não, era aceitável, eu fiz de boa fé. Mas quem começou esse absurdo começou por uma razão comercial. E eles fizeram inumeráveis milhões, centenas de milhões em vendê-los para muitos. E que números de milhões de pessoas usaram e ainda estão usando, e ele nunca existiu. Eles os montam na frente do carro deles, delas, nos pequenos caminhões deles, delas, nas bicicletas deles. E agora descobri isso em uma recente data. Eu saí com meus amigos para cumprimentar 3 companheiros que voltaram da guerra. Um deles era fuzileiro naval. Ele perdeu um pé e o braço foi completamente esmagado. Um braço.
Seu irmão estava indo para o sacerdócio e voltou surdo. Ele estava no exército. Outro estava no exército. Ele voltou com tuberculose. E a mãe deles me contou com toda a inocência e eles foram junto com a mãe. Se não fosse por São Cristóvão, eles não teriam retornado. Ela realmente acreditava nisso. E eles acreditavam nisso e um estava há 3 anos indo para o sacerdócio quando a guerra estourou e ele achou melhor servir seu país do que se tornar um sacerdote. Então, quando ele saiu, desistiu completamente e se casou. E tem uma boa e pequena família. Mas ele acreditava nisso e eles acreditavam. E o pai e a mãe acreditavam nisso. Eles me entretinham muito bem, mas sabiam que eu não estava seguro, porque eu era protestante. Cristão não significava nada para eles, porque você é católico romano ou não é cristão. Então eu disse à minha esposa: o que eles vão pensar quando descobrirem que eu não sou católico romano? Ela disse: realmente não importa. Eles me amam muito e eu não sou uma. Eles sabem que você não pode ser salvo de qualquer maneira. E daí? Então todos nós vamos e nos divertimos. Minha esposa foi muito honesta sobre isso pela simples razão de seu pai ser o melhor amigo da família. E estes voltaram com um pé faltando, um ombro esmagado. Bem, eu também estava no exército, não tanto quanto esses companheiros, mas não voltei fragmentado. Eu usei este princípio para sair do exército e saí com rosa alta. Eu não fugi. O mesmo que disse não ao meu pedido foi o próprio coronel que ligou 9 dias depois que comecei a aplicar esse princípio. Eu fiz isso simplesmente. Decidi que queria sair do exército e depois pensei, se estivesse fora, onde estaria eu? Bem, eu não estaria aqui pegando panelas e fazendo todas essas coisas no exército e sendo treinado. Eu seria um civil em Nova York, no meu apartamento com minha garotinha e minha esposa. Meu filho era fuzileiro naval e já estava em Guadalcanal. Ele se ofereceu com o meu consentimento por não ter mais de 17 anos quando dei minha permissão para ele se juntar aos fuzileiros navais. Mas tendo provado a vida do exército, não queria fazer parte disso. Eu tinha 38 anos. Então, eu simplesmente assumi que eu era um civil vivendo em Nova York com minha esposa e minha filhinha, que tinha apenas alguns meses. E o mesmo coronel que havia desaprovado meu pedido me ligou e disse: Godard, você ainda quer sair do exército? Eu disse: sim, senhor. E ele fez 1000 perguntas e a cada um eu disse: sim, senhor. Então ele disse: tudo bem, me traga uma nova inscrição. E naquele dia eu fui dispensado honrosamente e em um trem para o cumprimento do meu sonho. Eu simplesmente sabia o que queria. Eu não pedi permissão a ninguém. Eu fui dormir no quartel com todos os meninos ao redor. Eu não contei a eles o que estava fazendo. Tanto quanto eles estavam preocupados, eu estava dormindo naquela beliche. Até onde eu sabia, estava dormindo em Nova York. Eu fui para a cama fisicamente em uma beliche, mas em minha imaginação, em minha própria cama em Nova York, quando pensei em Louisiana, estava bem no sul e estou aqui em Nova York. E então, o mesmo homem que desaprovou foi aquele que realmente me concedeu quitação honrosa. Falo por experiência própria. Eu não estou teorizando. Eu não machuquei ninguém. Ninguém foi ferido pela minha aplicação da lei de Deus. Não nos é dito: tudo o que você deseja, acredite que você recebeu e você o receberá? Você vai ler que no capítulo 11 do livro de Marcos, tudo o que você deseja, ele não disse se é bom para você, ele nos deixa inteiramente para tomar nossa decisão. Ele realmente nos familiariza com a lei e nos deixa a nossa decisão. Então, fui deixado para a minha decisão. Eu queria sair.
O coronel não podia me dizer nada para me convencer a mudar minha opinião. Se ele tivesse dito não, isso seria definitivo. Eu não poderia apelar para algum escalão superior. Eu poderia levá-lo apenas ao meu comandante. Bem, ele era meu oficial de comando e ele desaprovou. Bem, eu voltei. Eu tinha o papel na minha mão, reprovado. Eu fui para a cama sem a permissão dele e dormi em Nova York. Fui para a cama sem que ninguém no quartel soubesse o que eu estava fazendo. Eles viram um homem chamado Neville Goddard dormindo naquele beliche, mas eles não sabiam que eu estava lá, pois onde eu poderia estar, salvo em minha imaginação? Se não estou dormindo aqui na imaginação, não estou aqui. Você vê a roupa que estou usando, mas você tem que descobrir onde estou na imaginação para realmente saber onde estou. Você pode ver a roupa, mas a roupa é o homem? Eu estava dormindo na imaginação que é Deus, e todas as coisas são possíveis para Ele. Bem, então ele mudou a decisão do coronel. Ele mudou a ideia. Quem é ele? Minha imaginação. Deus é um. Não há 1 milhão de pequenos deuses correndo por aí. Existe apenas um Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Deuteronômio 6, versículo 4. Não procure por um segundo Deus. Não há nenhum segundo Deus. E aquele único Deus se tornou humanidade, e no homem que um Deus é a própria e maravilhosa imaginação humana do homem. Aquele único Deus. Então, é um efeito de outros, e é exatamente o que a palavra Elohim significa. A palavra traduzida como Deus nas Escrituras é Elohim, e Elohim é uma unidade composta. É uma palavra no plural, uma composta de outras. Nós somos os outros e todos juntos fazemos o único Senhor, que é chamado Eu Sou. Bem, você não sabe que é, e não diz Eu Sou? Isso é Deus, e você não consegue imaginar? Bem, a imagem é Deus em ação. Então, o que você está imaginando? Você determina isso, pois, como eu disse antes, imagino como você. Não podemos imaginar de maneira diferente. Todas as diferenças estão no conteúdo. Qual é a minha resposta à eterna pergunta: quem sou eu? Essa resposta determina as condições da minha vida. Eu sou um ser pouco desconhecido, lutando por $1 para pagar o aluguel, para comprar comida. Bem, tudo bem, é o que vai acontecer comigo. E não há ser do lado de fora para mudar isso. Eu tenho que trazer a mudança dentro de mim. Eu posso pedir dinheiro emprestado e pedir dinheiro, e se eu permanecer nesse pequeno conceito de mim mesmo, eu serei incapaz de pagar de volta. E sempre terei que continuar procurando por alguém para pedir emprestado enquanto eu permaneço na consciência de ser um pouco indesejado não entidade. Deixe-me permanecer naquele momento exatamente o que eu sou e mudá-la agora. Começar a mudar minha resposta à pergunta: quem sou eu? E se Deus habita em mim, eu devo ser importante, não contra outra pessoa no mundo. Isso não faz diferença para mim o que são. Conceda-lhes exatamente o que eles querem. Se eles querem riquezas, deixe-os. Que isso importa? Se eles querem estar no mundo social no topo, que eles sejam. Nenhuma inveja que seja. Se eles querem ser importantes aos olhos do mundo, que eles sejam importantes. Você tem valores diferentes. Você está em união com Deus e Deus está dentro de você. E que melhor companheiro você poderia ter no mundo do que andar na companhia de Deus, andar com Ele não só no domingo de manhã, mas todos os dias da semana, sabendo quem Ele é. Então, temos que tomar a decisão:
Escolha esse dia a quem você servirá. Josué 24, versículo 15. Servirei a um Deus falso ou servirei ao único Deus vivo? E esse único Deus vivo é a sua imaginação, minha imaginação. E esse é o homem imortal que não pode morrer. Agora vamos ao silêncio. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Apresento a todos vocês a coleção de e-books O Caminho das Palestras de Neville Goddard, volume 1. São 10 e-books com as palestras que foram ministradas por ele, totalmente revisadas e de muito fácil leitura, dando continuidade aos estudos do livro O Despertar da Consciência. O link está na descrição desse vídeo. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo, nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.